Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão? Eu me chamo Atos Guizardi, Tata Mukunji, sacerdote à frente do Inzoca Sanji, uma casa de quimbanda chefiada por Maria Navalha, Exu Cigano e Lucifer. E esse é um episódio extra que eu trouxe para vocês devido ao último acontecimento. Quem me segue lá no Instagram viu que eu participei, que eu fui um dos integrantes de uma roda de 20 macumbeiros que debateram contra um cristão lá no canal do Grossi, no canal do Clone. Foi uma oportunidade divertidíssima, foi incrível, foi maravilhoso encontrar tantas pessoas maravilhosas, poder debater temas tão interessantes. E hoje eu pretendo trazer para vocês, nesse episódio extra, um debate e um balanço um pouco mais aprofundado acerca de alguns assuntos que foram abordados inicialmente lá. Então, se você não assistiu ao debate, pausa, vai lá no canal do Clone, assiste, ficou fantástico e volta aqui porque vai ser importantíssimo vocês terem visto o material original antes da gente se aprofundar aqui no que eu pretendo discutir e aprofundar junto com vocês. Bora! Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a duas pessoas. Primeiro, claro, o Henrique Grossi, o Clone, dono do canal, que me convidou, que me deu a oportunidade de participar desse debate. Foi excelente, fenomenal. O Grossi é uma pessoa incrível, um grande anfitrião, extremamente profissional, extremamente competente. Deu para ver o envolvimento dele, a dedicação dele em fazer aquele projeto acontecer. E agradecer também a minha querida Alexei do Axé, que inicialmente foi convidada pelo Grossi, não podendo participar, indicou o meu nome, veio, falou comigo no privado, sugeriu que eu fosse participar. E, minha querida, muito obrigado por ter citado o meu nome, muito obrigado por confiar no meu trabalho e na minha capacidade de representar ali os macumbeiros de forma geral. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho, mas isso, é claro, é o público que tem que dizer. Então, repito, vai lá e assiste. O debate, ele foi baseado em 5 temas. É bem aquele modelo que está se popularizando aí, né? Você tem um debatedor fixo no centro da mesa, você tem uma cadeira, que fica vaga inicialmente e que pode ser ocupada por um dos 20 demais integrantes que estão ali orbitando o debatedor principal. Cada tema, e eram 5, a gente tem 15 minutos para poder aprofundar, debater, e se a pessoa que estivesse ali representando os macumbeiros não estivesse representando tão bem ou, de alguma forma, tocasse num assunto que outras pessoas sentissem, que pudesse ser melhor complementado por algum outro integrante da roda, a gente levantava a mão, batendo um número X ali de pessoas com as mãos levantadas, o tempo era cortado, congelado, e aí vinha outra pessoa falar. Todo mundo que estava ali compartilhando a roda com a gente, assim, pessoas muito maravilhosas, pessoas inteligentes, pessoas carismáticas, pessoas que estavam realmente dedicadas, comprometidas, disciplinadas, que se envolveram em levar um conteúdo ali de qualidade, uma conversa de qualidade, um debate de qualidade. Quem viu que eu fui pro enfrentamento, porque enfim, meu jeitinho, um pouquinho mais incisivo na hora que precisa ser. Os temas que foram abordados foram 5. E como esse formato ele não permite que alguns temas sejam muito desenvolvidos, eu pretendo no vídeo de hoje trazer um pouco mais o que eu achei que ficou faltando, o que eu gostaria de ter falado, mas que por respeito também aos outros 19 da roda, eu preferi me guardar, me abster para que outras pessoas pudessem falar também. Enfim, colocar aqui as minhas contribuições. Os temas que foram levantados e aí esses temas assim, são afirmações que o debatedor fixo traz, no caso o cristão trouxe, e o objetivo é que essas frases, essas afirmações, elas sejam batidas, elas tomem porrada dos 20 macumbeiros para ver se ela se sustenta até o final. A primeira afirmação era: a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda afirmação era: o evangelho não trabalha com barganha espiritual. A terceira afirmação era: o que vocês chamam de entidades, a Bíblia chama de espíritos enganadores. Depois era: só Deus é onisciente, onipresente e está em todos os lugares.
E finalmente, para encerrar, a Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera e transformada. Quem viu lá o debate percebeu que eu não fui para a mesa de debate em todos esses temas. Como eu disse, eram 20 pessoas para falar, e se eu ficasse ali monopolizando a cadeira, seria até falta de educação com, né, os nossos irmãos de axé. Mas houve 2 temas específicos que eu fiz questão de debater, de discutir. O primeiro é esse: a Bíblia é a palavra de Deus, e o segundo foi o que vocês chamam de entidades, a Bíblia chama de espíritos enganadores. Mesmo assim, em todos eles, eu acho que é válido a gente dar algumas pinceladas por aqui. Sobre o primeiro tópico, a Bíblia é a palavra de Deus. Galera, para quem não sabe, né, para quem está me conhecendo agora, eu venho de um lar cristão, né? Meu pai e minha mãe eram católicos, né? São católicos até hoje, na verdade. A minha família do lado materno é majoritariamente católica apostólica romana, e a minha família do lado paterno é majoritariamente protestante. Alguns da Igreja Batista, outros da Igreja da Assembleia de Deus. E eu cresci nesse lar, e eu fui cristão por um período da minha infância, e eu não era aquele cristão que ia para a igreja porque os pais obrigavam. Eu, de fato, tinha fé naquilo. Mais ou menos ali com 9 anos de idade, foi a primeira vez que eu vim morar no Rio de Janeiro. Eu vim contra a minha vontade, mas por uma série de situações que aconteceram no meu núcleo familiar, eu tive de vir morar no Rio de Janeiro, e inicialmente foi assim, uma experiência horrorosa, né? Nas férias ali de 2009, 2010, não me lembro exatamente, eu estava lá no Espírito Santo com a minha avó paterna, e ela me levou num culto, e na ocasião a Igreja Batista, e é uma igreja batista tradicional, não é renovada, ela estava promovendo uma campanha de 40 dias de jejum e oração. E eles falaram que você faria isso, né? Você faria o jejum como demonstração de fé, né? Que você não deveria ir pedindo alguma coisa em troca, você faria por você, mas que em muitos casos Deus recompensava a abnegação dos seus filhos, dos seus fiéis, com algum tipo de dádiva. E na ocasião eu fiz essa campanha, né? Com 9 anos de idade eu estava ali fazendo jejum de televisão, e eu consegui aquilo que eu mais queria naquele momento, que era sair do Rio de Janeiro, né? A primeira experiência no Rio de Janeiro não foi uma experiência muito feliz, e aí enquanto eu estava fazendo essa campanha, a minha mãe me chamou para conversar, organizou de eu sair do Rio de Janeiro e voltar a morar lá no Espírito Santo, lá em Marataízes. E quando eu retornei batista, cristão. E eu era uma criancinha meio fanática, assim. Eu era uma criancinha meio pastor mirim, of the king, the power, the best. Of the king, the power, the man, the best. Eu li a Bíblia nessa época, nesse período dos 9 anos de idade, que foi um período, foi a primeira vez que eu enfrentei depressão, por exemplo, e a literatura foi uma rota de escape, né, a literatura de ficção. Quando eu voltei para lá no ano seguinte, em 2010, a leitura continuou sendo uma grande muleta para eu escapar de uma realidade muito conturbada, especialmente a Bíblia, né? Continuei ali na literatura de ficção. E, enfim, eu comecei a ler a Bíblia, fui lendo o Gênesis, Êxodo, li todo o Antigo Testamento, eu li parte do Novo Testamento. Quando chegou ali nas epístolas de Paulo, comecei a ficar bastante incomodado com o que eu estava lendo. Pulei algumas, não vou mentir, fui direto pro Apocalipse, porque, enfim, a escatologia cristã sempre pareceu muito épica. E aí eu li a Bíblia e falei, cara, não é isso aqui que eu acredito, né? E foi aí que eu virei ateu. No contexto ali de uma cidade pequena no interior do Espírito Santo, onde só existiam pessoas católicas e evangélicas, que eu soubesse pelo menos, a minha noção de espiritualidade, de forças transcendentes ou transcendentais, ela estava limitada à experiência cristã. E se de repente eu perdi a fé na experiência cristã porque li a Bíblia e me frustrei com o que eu encontrei, então é porque não existia Deus, não existia espiritualidade. E aí ali dos 11 até mais ou menos os 14, eu era um adolescente ateu, que era tão chato e fanático quanto a criança evangélica que eu fui.
E aí, com 14 anos, eu volto a morar no Rio de Janeiro, dessa vez por vontade própria, por já espelhar que, vou ter que estudar, crescer na vida profissionalmente. Vim por vontade própria, e aí no Rio de Janeiro foi onde eu comecei a conhecer as macumbas cariocas, né? Os candomblés, a umbanda, e aí, enfim, mais pra frente foi onde fui me iniciar em quimbanda. Então, assim, eu tenho um histórico cristão, e isso foi fundamental para eu conseguir levar esse debate adiante. Quando o debatedor, né, o nome dele é Israel, sujeito super educado, super doce ali nos bastidores, né, mas que estava ali defendendo a posição dele, que é uma posição que eu discordo, né, e tá tudo bem, mas assim, em momento nenhum foi um cara desrespeitoso comigo, pessoalmente, nem nada nesse sentido, simplesmente um camarada que tem uma visão de mundo da qual eu não concordo. E tá tudo bem, a gente pode concordar em discordar. Mas quando o Israel fala que a Bíblia é a palavra de Deus, isso me acendeu uma luzinha amarela aqui. Porque eu lembro da minha formação cristã que sempre houve uma diferença muito grande entre palavra de Deus e escritura sagrada. Para a visão cristã, o conjunto de livros que forma a Bíblia, né, são escrituras sagradas. E aí, sem entrar no mérito dos concílios, né, do concílio de Nicéia, do concílio de Trento, né, do processo de formação da Bíblia, da tradução da Bíblia do grego para o latim por São Jerônimo, enfim, não importa. Sem entrar nesse mérito, toda a tradição cristã, de alguma forma, ela concorda que aquela seleção de livros ela foi orientada por inspiração do Espírito Santo. Mesmo na Bíblia católica, que tem livros a mais do que a Bíblia evangélica, existe essa crença muito forte. A escolha desses livros, a seleção desses livros, não partiu meramente do arbítrio dos doutores da fé, né? Ela vem orientada pelo Espírito Santo, ainda que orientada pelo seu processo racional de seleção. Então, por isso, todos esses livros que ali estão são escrituras sagradas, porque a escolha tanto da escrita quanto da sua seleção para compor a versão final, né, das escrituras, isso foi orientado pelo Espírito Santo, ou foi orientado pelo próprio Deus antes da revelação ali dessa visão da Trindade e tudo mais. Mas a palavra de Deus não é a mesma coisa que a escritura sagrada, isso dentro de uma visão teológica cristã, como eu aprendi naquela época. E o Israel, ele até toca nesse ponto, porque no debate, se eu não me engano, quando ele estava ali com o mestre Phelps, grande mestre Phelps, um querido, assim, super gentil, super inteligente, camarada esperto, inteligente pra caramba, que eu adorei conhecer o senhor. Mas quando ele estava conversando, se eu não me engano, com o Phelps, ele justifica que a Bíblia é a palavra de Deus, porque, segundo a Bíblia, Cristo é o verbo, né? E o verbo é a palavra de Deus. E aí, quando eu tive a oportunidade de debater com ele, eu falei, tá, mas Cristo aparece em menos da metade da Bíblia. Cristo enquanto pessoa encarnada, né? Claro que assim, numa visão cristã, você vai dizer que Cristo, enquanto logos, enquanto verbo, ele estava presente desde o momento da criação, né? Inclusive, isso é uma reinterpretação da Bíblia, né? O primeiro verso do Gênesis, por exemplo, ele está escrito originalmente no hebraico em plural, né? Elohim, que é como Deus é descrito no Gênesis, ali no seu primeiro versículo, no hebraico, é uma palavra no plural. Então, em vez de ser no princípio Deus criou o céu e a terra, literalmente no princípio os deuses criaram os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim. Só que isso foi escrito, obviamente, num período em que o judaísmo, né, primitivo, a religião hebraica, a religião israelita, ela não era monoteísta, ela era monólatra, né? Ela convivia com outros povos que acreditavam em outras coisas e ela não negava a existência de outros deuses. Ela simplesmente afirmava que o povo de Israel era eleito por um Deus, Javé, e que esse povo só poderia adorar esse Deus porque esse Deus seria mais poderoso que os demais, né? Porque esse Deus fez ali o acordo com Abraão, com Isaac, Jacó e toda a sua descendência. Mas ela não nega a existência dos demais deuses.
No entanto, com a teologia cristã, isso aí vai ser reinterpretado e dito que o plural que aparece ali no primeiro versículo do Gênesis é um plural porque, na verdade, é Deus, primeira pessoa da Trindade, dialogando com o Filho, o Verbo e o Espírito Santo, né? Então, as três pessoas da Trindade estavam falando no plural porque, apesar de ser uma voz única, eram três pessoas falando e aí, enfim, todo aquele malabarismo teórico para tentar justificar que a sua religião não nasceu pronta, né? Ela é parte de um processo histórico e que na antiguidade ela não negava a existência de outros deuses. E isso foi algo que eu tentei abordar com ele, óbvio que eu não tive tempo para poder elaborar tudo isso que eu estou falando com vocês, mas isso foi dito. Cara, Cristo não aparece na maior parte da Bíblia, né? Então, assim, existe uma diferença. Você faz uma diferença, eu falei para o Israel, né? Você faz uma diferença entre, você faz uma confusão entre palavra de Deus, Cristo, o Logos, o Verbo, e escritura sagrada. E aí ele tentou consertar ali, não fluiu muito bem, reclamou que eu interrompi ele um pouco, mas talvez eu tenha feito isso mesmo. Mas o modelo do debate também é um modelo pensado para o enfrentamento e não ali para conversa, né, amistosa, parcimoniosa, enfim. Peço perdão se me excedi em algum momento. E aí, assim, acerca disso, né? Dá pra ver que o Israel é um cara que estuda, dá pra ver que ele é um cara que se aplica na fé e naquilo que ele acredita, mas em vários momentos ao longo do debate eu tinha a sensação de que ele fazia uma confusão entre conceitos teóricos. Entende? Tanto no modelo aqui das discussões que eu pretendo trazer para o canal, quanto em discussões quando eu estou em podcast, quando eu estou em entrevista, até quando a gente tem que escrever alguma coisa, uma coisa que a gente aprende, né, logo ali no comecinho da formação da escrita acadêmica, por exemplo, é o quê? Você não desenvolve um conceito, né, você não desenvolve a sua interpretação de um conceito sem antes descrever o conceito. Então, por exemplo, isso pensando no modelo de escrita acadêmica, tá, gente? Se eu estou escrevendo sobre família, eu não posso só começar o meu texto, ou eu não posso só começar a minha palestra, a minha fala, dando a minha visão sobre família. Em geral, a gente é orientado, a gente é ensinado que o quê? Que antes de eu trazer a minha visão e interpretação sobre família, é importante que eu traga uma definição de família e que eu diga de onde vem essa definição, qual foi o autor que trouxe essa definição, qual era o alinhamento político e filosófico desse autor, quem eram os autores que discordavam dele e o que é que esses outros autores diziam acerca desse mesmo conceito. E aí, a partir do momento em que você dá um contexto, você desenvolve a sua própria interpretação. Óbvio, né, que no modelo daquele de debate e com 15 minutos de tema, com 20 pessoas querendo falar, seria muito difícil a gente conseguir todo esse aprofundamento. Mas, mesmo assim, há momentos em que essas definições, elas poderiam ser feitas, né? Pelo menos o Israel poderia ter sido um pouco mais enfático em dizer qual era a definição que ele trazia de cada determinado conceito, entende? E ele não fez isso em vários momentos. E ele não fez isso, e aí eu fiquei na dúvida justamente, ele não fez isso porque ele não conseguiu ou ele não fez isso de propósito? Porque em vários momentos essa ausência de definição foi muito conveniente para que o pastor pudesse, então, fazer uma confusão retórica para poder aparentar estar saindo por cima no debate. E eu falo isso sem nenhum ataque pessoal, tanto que nos bastidores até conversei com o Israel, falei, pastor, eu gostaria muito que a gente tivesse a oportunidade de desenvolver melhor essa conversa de uma maneira dialogada, de uma maneira mais, tranquila, mais harmoniosa, menos enfrentamento. Não sei se isso vai acontecer, se a gente vai ter oportunidade de fazer isso, mas de qualquer maneira, isso aparece e isso para mim ficou extremamente evidente lá no tópico onde ele fala que as entidades que nós cultuamos são espíritos enganadores. Mas antes de chegar lá, né, concluindo aqui, eu finalizei ali com o pastor perguntando para ele, né, já que ele é pastor, já que ele é teólogo, já que, enfim, ele é uma pessoa que tem uma formação científica no estudo da teologia, no estudo da religião cristã, que ele fizesse, então, uma definição, né, não para mim, mas dos conceitos mesmo para o público dele, entre doxa e episteme, que são conceitos filosóficos extremamente caros e necessários, não só para a filosofia, mas para a teologia. E por que eu digo isso? Quando o pastor ele afirma
que a Bíblia é a palavra de Deus e a linha argumentativa que ele traz ali no debate é que o que está contido na Bíblia é a palavra de Deus pura e simplesmente e unicamente, ele que se propõe a representar os cristãos representa um viés muito específico de cristianismo. O meu objetivo com isso, na verdade, era deixar muito claro que o Israel, apesar do título do programa, né, apesar da proposta inicial do programa, que era uma pessoa representando a fé cristã e 20 pessoas representando a pluralidade de tradições de cultos de matriz africana, ele não estava ali exatamente representando o cristianismo, ele estava ali representando a fé particular dele e a visão teológica da igreja dele, né? Porque quando ele traz esse preceito, né, de que somente a Bíblia é válida como palavra de Deus, ele não está só invalidando as tradições de matriz africana, ele está invalidando, por exemplo, a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, ele está invalidando a Igreja Copta, a Igreja Etíope, ele está invalidando diversos outros segmentos que também são cristãos, mas que têm uma perspectiva teológica que abarca outros livros, outros conteúdos escritos que extrapolam o conteúdo da Bíblia, né? Que entendem a Bíblia como uma escritura sagrada, sim, mas que uma escritura depende de interpretação e que por isso as interpretações também têm o valor sagrado, né? Quando vem no lugar correto. Claro, ele está alinhado à perspectiva protestante, né? Essa ideia de que somente a Bíblia deve ter valor ético, moral, religioso e teológico para a perspectiva cristã, é algo que, né, foi trazido pela Reforma Protestante por Martinho Lutero. Mas ele não estava ali representando os protestantes, ele não estava ali representando os batistas, os metodistas, os assembleianos, ele estava ali representando os cristãos. E eu nem precisei dizer isso, porque passou pouco tempo e o próprio pastor Israel estava olhando para a câmera e dizendo que, por ele, as igrejas neopentecostais deveriam ser todas fechadas. Então, assim, ele mesmo demonstrou, né, ele mesmo falou que o que ele estava ali para fazer era defender uma visão muito particular, muito fundamental da sua própria interpretação do cristianismo, né? E esse é o ponto que deveria ficar muito evidente. A história do cristianismo demonstra que a única coisa que um cristão odeia mais do que pessoas que não compartilham da fé cristã são aqueles que compartilham da fé cristã, mas interpretam o Cristo e a lei de uma maneira diferente do que a deles próprios. Os cristãos se odeiam muito mais entre si do que eles odeiam a gente que está do lado de fora. Ainda nesse trecho inicial, deu para ver que o pastor Israel ele tinha uma dificuldade muito grande de lidar com cultos, com tradições religiosas que têm como base fundamental da sua epistemologia, né, da sua filosofia, a oralidade. Para ele, foi um pouco chocante perceber que a quimbanda, a umbanda, o candomblé, o culto de orixá, ele não tem um livro base, né? E isso para mim é muito curioso, porque as ditas religiões do livro é que são minoritárias, né? Então, a Torá judaica, o Corão islâmico e a Bíblia cristã, todas elas que partem aí, né, os três veios que partiram de Abraão, eles é que trouxeram e que inauguraram a religião baseada no livro, né? Eles que são adoradores do livro, eles é que são adoradores do texto. O restante, né, a maioria das outras tradições religiosas e espirituais, não, elas podem até ter textos que elas consideram sagrados, mas assim, não são baseadas única e exclusivamente nisso. E ele tá tão ali bitolado, sabe? Tá tão inserido nessa lógica, nessa perspectiva, tem tão pouca alteridade, capacidade de enxergar o outro dentro dessa cosmovisão cristã, que a ideia de que existam cultos e tradições marcados pela oralidade, pela transmissão dos saberes dentro da família, dentro da linhagem, na troca com os mais velhos, na troca com os mais novos, na troca com os que vêm de cultos análogos, mas distintos, onde folhas são trocadas entre os sacerdotes e sacerdotisas, entre os feiticeiros e feiticeiras, esse modo de organização, para ele, pareceu inteligível, ele parecia incapaz de acessar a riqueza desse modo, desse formato organizativo de culto. E, enfim, não é surpresa que essa limitação exista na cabeça de um cristão. O segundo tópico que o pastor Israel trouxe foi: o evangelho não trabalha com barganha espiritual.
Quando eu vi isso, eu falei, não vou me posicionar, não vou falar, já falei demais no primeiro tópico. Vou deixar esse momento aqui mais solto, mais livre para outras pessoas falarem, especialmente porque é o seguinte, o evangelho não trabalha com barganha espiritual. Tá, não sou evangélico, e aí? Essa tese que o pastor Israel trouxe, eu acho que ela faria muito sentido de ser colocada se fossem 20 católicos versus um protestante. 20 protestantes versus um católico, sabe? Porque esse é um debate que ele é tão autocentrado na perspectiva cristã, porque veja, ele está falando do evangelho e ele está querendo que macumbeiro debata o evangelho, isso sequer tem pertinência. Então eu nem me pronunciei, nem tentei ocupar a cadeira nesse momento, mas esse momento do debate me trouxe uma surpresa extremamente positiva. Esse momento do debate foi um dos momentos assim que eu olhei e falei, caralho, é isso. Que foi quando o meu querido Alex, que você provavelmente conhece, já viu, né? Alex é um irmão nosso lá de São Paulo, que é indignado de ter que pegar trem, metrô e a galera ficar pregando ali com a Bíblia dentro do metrô. Ele resolveu juntar os macumbeiros e começar a tocar tambor e cantar para Exu e Pombagira e Caboclo e Orixá dentro do vagão do trem. O Alex estava lá com a gente, né? E ele fez várias participações, várias inserções, mas eu acho que assim, um dos pontos altos do debate foi quando ele levantou e falou: meu parceiro, a própria ideia de salvação da alma é uma estratégia de barganha. Porque o que o Alex colocou ali, ele infelizmente não teve tempo de aprofundar, é que, brother, vocês criaram uma filosofia religiosa baseado no medo da danação eterna. Você acredita que se a pessoa não for digna, não for escolhida por Deus, ela vai passar a eternidade no sofrimento do fogo do inferno. A ideia de que algumas pessoas podem ser salvas e outras pessoas não, isso por si só é a maior estratégia de barganha que poderia ter sido criado por um culto. Então assim, foi dois chutes no meio do peito dele, aquela colocação que o Alex colocou e que eu achei maravilhosa. Agora, e aí foi o outro momento onde eu falei um pouco mais, é quando ele coloca que o que vocês chamam de entidades, a Bíblia chama de espíritos enganadores. Eu achei muito pertinente nesse momento trazer um exemplo bíblico para tentar enquadrar o pastor. Mais até do que tentar contrapor a visão cristã com a visão quimbandeira, a visão umbandista, a visão candomblessista, a visão ifaísta, enfim. O meu objetivo nesse momento do debate era mostrar que, mesmo dentro da perspectiva cristã, essa afirmação ela é complicada de ser sustentada. E, particularmente, eu acho que fui muito bem sucedido nesse meu objetivo quando eu trago ali o exemplo do rei Saul. Para quem não sabe, Saul foi o primeiro rei, né, de Israel. O povo, as 12 tribos de Israel, elas se sentiam muito diminuídas em relação aos povos cananeus que os cercavam, e por isso eles pediram a Deus que lhes enviasse um rei, porque eles não tinham rei, eles eram povos seminômades, descentralizados, que eram organizados, né, única e exclusivamente ali em torno da fé em Javé. E, enfim, Samuel, então, o profeta, vai e unge Saul como o primeiro rei. Saul, que era um grande guerreiro, um grande militar, um grande soldado. E quando Saul foi eleito, foi alçado a rei do povo de Israel, ele levou o povo de Israel a conquistar diversos povos, tendo principalmente ali travado guerras muito bem sucedidas contra os filisteus e contra os amalequitas. E foi justamente com os amalequitas que Saul teve a sua queda, porque Javé orientou que Saul invadisse a terra de Amaleque e matasse todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, queimasse todas as árvores e deixasse aquilo ali completamente rendido, prostrado, apagado. O rei Saul invade a terra de Amaleque, conquista a terra de Amaleque, mas toma para si os rebanhos como espólio de guerra, né? E aí, por isso, então, Saul é visitado pelo profeta Samuel, que diz que Saul se afastou da graça de Deus, né? E por isso o Espírito de Deus se retirou de cima de Saul, deixando ele suscetível ao assédio de outros espíritos, né? Espíritos enganadores, espíritos malignos. E foi a partir da lira de Davi,
com a sua música abençoada por Javé, que esses espíritos malignos eram expulsos e o rei Saul podia finalmente encontrar paz. Mas não é essa passagem bíblica que eu trouxe. Lá pelas tantas, quando Davi já se torna um herói de guerra, né, e começa a organizar uma rebelião contra Saul, Saul precisa da bênção do profeta Samuel para poder enfrentar os filisteus numa grande batalha. Só que Samuel havia morrido e o sucessor de Samuel, que tinha sido escolhido por Javé, tinha ido apoiar Davi. Então, Saul estava indo para a guerra sem o apoio de um profeta do Senhor. E por isso ele vai até a cidade de Endor. Sim, Endor, a lua dos ursinhos fofinhos do Star Wars. Saul vai para lá e ele procura por uma mulher, por uma bruxa, uma feiticeira, sendo que Saul, ao se tornar rei, tinha ordenado que todos os bruxos e feiticeiros, né, e todos os necromantes fossem expulsos da terra de Israel ou mortos. Essa tinha resistido nas cavernas, escondida nas cavernas, e as pessoas iam consultá-la. Saul então vai até ela para perguntar, né, a partir dos seus métodos oraculares, se ele teria sucesso na guerra contra os filisteus e qual deveria ser a sua estratégia. A feiticeira então chama, né, a partir da fogueira, os mortos e os deuses para que respondam, e ela vê levantar da fumaça a figura de um homem com uma barba muito longa, segurando um cajado. Gandalf, não, o profeta Samuel, que retornou dos mortos para poder dizer: Saul, meu brother, tu tá de sacanagem com a minha cara? Você me acordou do meu descanso, sendo que você sabe que o povo de Deus não pode consultar os mortos? É isso mesmo? Veja, Samuel não chega ali, o espírito do falecido profeta Samuel não aparece na fogueira para poder mentir. Não é um demônio usando a forma de Samuel, é, segundo o texto bíblico, o próprio profeta Samuel quem se manifesta. E o profeta Samuel, inclusive, faz a previsão correta. Saul, porque você se afastou da graça de Deus e porque você pecou lá com o rei Amaleque e agora por me tirar da terra dos mortos, você perderá essa batalha, você perderá o seu trono. Veja, a Bíblia deixa muito claro de que é possível sim acessar os mortos, de que os mortos têm sim poder de prever o futuro, de que os mortos têm sim poder de revelar a verdade. Mas o que a Bíblia também deixa muito claro é que para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, esse tipo de consulta aos mortos era vetada. Por quê? Porque sendo eles monólatras, devotos única e exclusivamente do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Javé, eles deveriam consultar o próprio Deus em caso de dúvidas acerca de predições e acerca de orientações espirituais. Ora, e como é que eles faziam isso? Ou com os profetas, que conseguiam falar diretamente com Deus, ou indo até os sacerdotes, os altos sacerdotes, anciãos da tribo de Levi, que, responsáveis por cuidar da Arca da Aliança, né, onde estavam guardadas as 12 tábuas da lei escritas por Moisés e sobre as quais o Espírito de Deus se manifestava em meio à fumaça do turíbulo. Sim, Deus gosta de defumador de ervas, meus queridos. Pode usar que não tem problema. Ali o sacerdote pegava uma placa de bronze que ele usava sobre o peito, e essa placa de bronze que era decorada com 12 pedras preciosas, ametista, jaspe, esmeralda, cada uma dessas pedras preciosas representando uma das tribos de Israel. Ele retirava essa placa de bronze, colocava diante ali da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo do santuário de Javé, e ele lançava a sorte, pegava 2 dadinhos, sacudia e jogava em cima dessa tábua. E ali, a depender de qual pedra caísse o dado, a posição que essas pedras caíam em cima, os dados caíam em cima das pedras, e o número que saiu, o signo que saísse nesses dados, então o sacerdote retornava do Santo dos Santos com a previsão necessária, a orientação espiritual necessária. E é claro que para isso era antes importante que fosse feito um sacrifício, né? O sacrifício de um cordeiro no altar para o Senhor. Nesse sacrifício, o sangue e a gordura eram oferecidos junto com os chifres, as patas, os pelos, no fogo, para que a fumaça subisse até a morada do Altíssimo, levando para ele o holocausto, levando para ele as oferendas.
Mas a carne dos sacrifícios, essa carne servia para alimentar o sacerdote e toda a sua família. Veja, o povo de Israel era proibido de consultar os mortos porque a tribo de Levi detinha o monopólio da revelação espiritual. E porque a tribo de Levi era separada, escolhida e separada por Deus para cuidar do tabernáculo e do altar, eles não se dedicavam à agricultura e à pecuária. Portanto, dependiam da salva, da paga pelo sacrifício, da salva, da paga pela orientação espiritual. E aí, por isso, os levitas e os sacerdotes, eles se reuniam em torno do tabernáculo e eles tinham a sua subsistência baseada nas oferendas que eram trazidas para Deus. O sangue, a gordura, os cascos, os chifres entregues para Javé, mas a carne era usada para alimentar os levitas e suas famílias. Futuramente, posteriormente, com o desenvolvimento do comércio ali no Antigo Oriente, eles passam a aceitar também, né, o cominho, o endro, a hortelã, né, especiarias que podiam então ser comercializadas, né, e o Israel até trouxe isso num outro momento, que essa tribo de Levi, por não poder plantar, também se dedicava ao comércio para poder subsistir. Então veja, essa ideia de que a tribo de Israel não podia consultar outros deuses, não podia consultar os mortos, é porque se eles não consultassem a tribo de Levi para pedir as orientações espirituais, o povo de Levi morreria de fome. O ofício da tribo de Levi era o sacerdócio. E eles recebiam, então, eles se alimentavam, eles se nutriam, eles tinham a sua subsistência baseada nisso, no ofício sacerdotal. Então não é que a Bíblia diz que esses espíritos são enganadores. A Bíblia diz que o povo de Deus não deve consultar esses espíritos. Claro que posteriormente isso vai ser apropriado para demonizar as nossas tradições, enfim, tudo mais. A gente sabe como essas coisas funcionam. Eu tentei trazer isso no debate, né? Claro que eu não tive tanto tempo para poder dar a contextualização necessária para isso, mas consegui arranhar esse tema e o Israel respondeu apenas nada a ver. Enfim, a partir disso, deu para ver que o Israel começou a fazer uma confusão, e eu acho que essa confusão foi de propósito, dizendo que eu estava falando da existência desses espíritos ou não. E o que eu reforçava com ele é: pastor, nós não estamos debatendo se a Bíblia diz que esses espíritos existem ou não. Nós estamos debatendo que você diz que esses espíritos são, segundo a Bíblia, enganadores. E o que eu estou dizendo para você aqui, eles não são enganadores, mas que vocês que seguem Javé não podem acessá-los. E aí ele ficou tensionando nesse lugar, e aí é por isso que eu acho que às vezes essa falta de definição dos termos e dos conceitos foi um pouco de propósito para poder ter algumas rotas de saída quando se sentisse um pouco encurralado no debate. O Israel poderia ter trazido alguns outros exemplos da Bíblia para tentar bater, né, em relação a mim. Por exemplo, existe uma passagem no livro de Atos, inclusive ele tentou fazer uma gracinha com o meu nome, falando, o nome bíblico. Não é bíblico não, querido, é grego. Enfim, mas existe uma passagem no livro de Atos onde o apóstolo Paulo repreende o espírito da adivinhação de duas meninas, né? E aí daria pra gente ter um debate acerca disso. Essas meninas, elas eram escravizadas, né, por um senhor, né, por um nobre romano, e esse senhor colocava essas meninas que tinham o poder de adivinhação para poder ganhar dinheiro. As pessoas iam consultar essas escravas, mas o dinheiro dessas adivinhações ficava com o senhor e não com as escravas. Então Paulo, ele repreende o espírito da adivinhação, e aí cabe um debate se o que Paulo está repreendendo ali, o ofício da adivinha ou a escravização dessas mulheres por um senhor, né? Enfim, ele poderia ter ido por esse caminho, mas ele não foi. Inclusive tem um momento até que eu questiono ele, meu parceiro, é verdade ou é mentira que existe no texto bíblico uma passagem onde Cristo conversa com Moisés e com Elias, o espírito deles, ao pé do monte? Inclusive ele diz para os seus apóstolos, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Ele não diz que sim nem que não sei se por desconhecimento ou se porque ele não queria sustentar a argumentação indo por esse caminho, enfim. Ele não diz nem que sim nem que não, ele poderia dizer, Cristo falou com os mortos, mas Cristo é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas nem isso ele quis argumentar, ele só ficou ali debatendo se Elias foi arrebatado num rodamuinho ou numa carruagem de fogo. Enfim, escolhas. A outra afirmação que o pastor Israel trouxe é de que somente Deus, né, o Deus cristão, é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares, né? Então, sabe de tudo, pode tudo e está presente em todos os lugares. Não levantei para falar nesse momento, porque
Pra mim é debater sexo dos anjos, sabe? Nenhuma divindade, nenhuma entidade, nenhum Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Nem os nossos, nem o dele, entende? Tanto é assim que a gente entra ali no dilema da existência do mal, né? Que o pastor Israel até citou, inclusive, que é um debate filosófico, um debate teológico, né? Então, se Deus está presente em todos os lugares, por que é que o mal existe? Se o mal existe e ele atua no mundo e Deus pode acabar com o mal, então Deus não é bom. Então, beleza, ou Deus é onipotente e onipresente e onisciente, ou então ele é um Deus bondoso. Enfim, eles entraram ali nessa seara, nesse debate. Se eu não me engano, foi nesse momento que o Ogan Elder levantou para falar também e fez umas falas que eu achei bastante incisivas, bastante interessantes. Mas para mim, o melhor momento dessa fala foi quando o babá Roberton de Oxum, eu espero estar acertando o seu nome, meu mestre, sacerdote do Ile Axé Oxum Yeioke e de Odenlé, né, sacerdote aí de Candomblé, ele levantou e ele politizou o debate por um caminho que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de politizar, mas eu não tive a chance, não tive a oportunidade. Foi quando ele levantou e falou, bom, se Deus pode tudo, sabe de tudo e está em todos os lugares, como é que ele permite que nesse momento, na Palestina, Terra Santa, terra onde Jesus andou, terra onde Jesus caminhou, esteja acontecendo um genocídio? Se esse Deus é tão poderoso e está lá, por que é que ele permite que crianças sejam massacradas pela máquina de guerra sionista? Quando acabou o debate, eu fiz questão de apertar a mão do babá, pedir a bênção dele e agradecer por ele ter feito esse comentário. Esse comentário, para mim, essa pergunta, esse questionamento, para mim, valeu a noite. Não por estar enquadrando o pastor Israel, mas porque ele não deixou passar batido, né, o horror, né, o maior horror que acontece no nosso tempo, que é o genocídio televisionado que ocorre contra o povo palestino na faixa de Gaza. E aí, finalmente, né, o último foi lá. A Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera e transformada. Como eu disse, né, o pastor Israel, ele falou que as igrejas neopentecostais deviam ser todas fechadas. E por mais que eu entenda o viés dele ao dizer isso, ele está ali bastante orientado por uma visão, né, baseada na teologia da prosperidade. E aí, nesse momento, a gente também teve depoimentos que foram maravilhosos, assim. Eu acho que um dos momentos mais maravilhosos foi ali da Mara de Padilha, né, falando que ela viveu em situações de muito sofrimento, de muita pobreza, de muita humilhação, que ela precisou passar por situações na vida dela muito, muito complicadas, muito duros, né, e que não foi Cristo que acolheu ela, né, foi Pombagira. Ela não foi a única, né? A Ana também trouxe alguns comentários pertinentes falando sobre como que ela, sendo uma mulher trans, graças a Maria Navalha, hoje tem um filho e uma família, um direito que foi negado a ela enquanto mulher trans por anos, e que isso não foi dádiva de Cristo, isso foi dádiva de Pombagira, né? E deixando muito claro que prosperidade não é só dinheiro, não é só posses. Num dado momento, a Fenda Emband, que é minha filha, né, a única sacerdotisa que eu fiz até hoje, ela falou de 2 casos em que Maria Mulambo, a pombagira dela, dentro do terreiro dela, conseguiu, através de magia, de feitiçaria, de bruxaria mesmo, curar o câncer de 2 mulheres. Então, esse foi o momento do debate que acabou entrando para um lugar menos teórico, menos filosófico e mais sensível, mais vivencial, sabe? Cada um ali falando um pouco da sua própria vivência, da sua própria experiência de transformação pessoal graças a Exu e Pombagira no seu caminho, graças ao Orixá, graças aos caboclos. Teve um babá, que eu agora não vou me lembrar o nome do senhor, são 20 pessoas, gente, desculpa, alguns eu conheci ali naquela mesma noite, mas onde ele fala que ele é da periferia de São Paulo e que o terreiro dele é próximo de diversas igrejas evangélicas e ele conhece muita gente que está em situações de muito sofrimento material. E essas pessoas são cristãs e Cristo não está ali, né, promovendo essa riqueza, essa fartura, essa abundância na vida delas. É claro que prosperidade não é só dinheiro, mas é dinheiro também, né? Sem dinheiro, no mundo capitalista que a gente vive, a gente não faz nada. Então, quando ele diz que a Bíblia é um manual, é o manual mais completo para ter uma vida próspera, e a gente vê tantas pessoas cristãs passando por dificuldades
financeiras, dificuldades materiais, passando por dificuldade, enfim, eu acho complexo e eu acho que isso pode ser muito mal interpretado. Então quer dizer que as pessoas que estão ali vivendo o evangelho, mas têm vidas difíceis, não estão vivendo o evangelho tão bem quanto pessoas que nasceram no berço de ouro e assumiram a fé cristã porque, sei lá, porque dá engajamento no Instagram. Eu acho que esse debate ele entra num lugar muito complexo, né? Debater prosperidade atrelada à espiritualidade única e exclusivamente, desconsiderando os fatores sociais, materiais, desconsiderando a posição do Brasil, né, na divisão internacional do trabalho, desconsiderando a luta de classes, né, desconsiderando que no Brasil, inclusive por causa do processo de formação brasileira, que teve 300 anos de escravidão no seu processo de acumulação primitiva de capital, no Brasil classe e raça se misturam muito, né? Então de repente entrou num debate muito abstrato, como se ter uma vida próspera e conforto material dependesse única e exclusivamente do tamanho da sua fé. E eu acho que o buraco do tatu é muito mais profundo do que isso. Esse tema por si só, ele já vale mais meia hora aí de discussão pra gente. Quem sabe a gente não aprofunde isso mais pra frente. Pra finalizar, né, se eu não me engano ali, não lembro se foi o Cantor Dan, se foi o Ogan Elder, que trouxe ali a declaração do pastor Israel, dizendo que ele afirma numa pregação que Cristo o curou da pornografia. E esse é o grande testemunho, né? Claro que não é só isso. Eu tenho certeza que Cristo promoveu muito mais transformações na vida dele, mas talvez o saldo final da discussão seja: Cristo cura punheta, Maria Mulambo cura câncer. Beijos, meu povo, me sigam nas redes sociais e a gente continua essa discussão. Se vocês quiserem, em outro momento, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Me sigam nas redes sociais, assistam lá o debate também. Pesquisem sobre o pastor Israel, é um cara gente boa pra caramba, tá? Um cara gente boa pra caramba, super educado ali nos bastidores. Adoraria poder ter a oportunidade da gente conversar mais vezes no futuro. Sigam também os demais participantes da mesa, da roda, todo mundo que participou da roda. Eu vou pedir para o Fábio colocar o link do Instagram deles aqui na descrição do vídeo. E enfim, é isso, meus amores. Fiquem bem, fiquem na paz de Satanás, na paz de Exu, na paz de Pombagira, na paz de Já, na paz de Cristo. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau.